Vamos começar o conteúdo. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Primeiro, Cisco Certified Network Associate. Cara, todas essas certificações de nível Associate, normalmente elas estão vinculadas a cargos, a vagas de nível júnior, que é o que a gente mais fala no Brasil, ou nível 1. Quem está acostumado a trabalhar com provedor, com parceiros de fabricantes, deve ouvir essas terminologias, né? O cara é um analista nível 1, nível 2, nível 3. A gente costuma fazer isso. Eu vou falar mais disso aí daqui a pouco, tá? Ele é uma das primeiras certificações que foi feita pela Cisco e ela visa, hoje em dia, o CCNA que a gente está falando aqui, que é a versão 200, 301 da prova, visa você trabalhar com routing, switching, wireless, com automação e programabilidade também, para você ter uma base de tudo isso, tá? Então você vai aprender a teoria necessária para trabalhar com o que tem um ambiente de rede hoje em dia, tá? Roteador, switch, conceitos de Layer 2, Layer 3, modelo OSI, TCP/IP, endereçamento IPv4, endereçamento IPv6. Aí você vai aprender a configurar, por exemplo, SPF, rota estática, vai aprender a configurar VLANs, trunks. Então são muitas tecnologias, tá? É bastante tecnologia. Entrou a parte de wireless LAN, entrou também algumas coisas de segurança também entraram aqui, tá? E também a parte de automação e programabilidade, tá? Isso aí é a grande novidade. Isso aqui é a grande novidade, é a parte de automação e programabilidade, tá? Então o CCNA é uma prova velha. Esse cara começou mais ou menos em 1998, aqui ó, com a versão 640 407, tá? Eu comecei a trabalhar com curso para CCNA em 2000. Essa prova ainda estava no ar quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a estudar para ela. Caía até rede novel nesse negócio aqui, tá? Aí ela morreu e meu primeiro CCNA que eu tirei foi o 640 507, tá? Eu tirei o CCNA mais ou menos em 2002, 2003. A Cisco registrou 2003, mas eu acho que eles tiveram um bug no sistema e registraram errado, porque se eu não me engano eu tirei o CCNA em 2002, tá? Em 2002 mesmo saiu aqui o 640 607, depois 2003 saiu o 640 801, que aí mudou o CCNA aqui. Até aqui a Cisco só tinha CCNA e CCNP e CCIE. Só tinha isso até aqui, tá? Não tinha divisões, não tinha nada, era uma prova do CCNA, do CCNP, CCIE. A partir daqui começa uma bagunça, tá? A partir daqui começa uma bagunça. Eles fizeram CCNA em uma e duas provas, tá? E aí, em 2008, os caras fazem uma bagunça total. Eles quebram os CCNAs nas verticais, tá? Então você tinha CCNA Voice, CCNA Routing Switching, CCNA não sei o que lá. O CCNA que iniciou isso aqui, ó, ele virou o Routing and Switching. Ele virou isso aqui, o Routing and Switching, tá? E isso aqui foi até 2020, tá? Em fevereiro de 2020, tudo mudou. O último CCNA que teve nesse modelo foi o 200-125, que ainda dava para fazer em duas provas, tá? A partir daí, tudo mudou. E o que todos esses CCNAs visavam? Visavam que, para um contratante, que ele está pegando um profissional que conhece de tecnologia e sabe trabalhar com essas tecnologias e equipamentos Cisco. Mas o legal do CCNA é que ele foca bastante em tecnologia. Tem fabricante que faz um curso que é uma lavagem cerebral dos produtos deles. No CCNA não é assim. A gente tem aluno fazendo com a gente aqui, né, que está estudando CCNA. Por exemplo, o Alexandre está fazendo CCNA com a gente. Ele pode confirmar para vocês aí que não tem essa lavagem cerebral em equipamento.
A gente fala muito de tecnologia. O que você aprende aqui, lógico que com outros fabricantes vai ter aí uma diferença ou outra em comando, mas você vai conseguir aprender a filosofia da coisa, tá? Esses tempos eu precisei gravar um negócio e eu precisava colocar um router da MikroTik porque tinha uma coisa lá, uma mensagem de erro que não dava no da Cisco. Aí, cara, eu coloquei o roteador da MikroTik e configurei ele. Fui lá na internet, peguei lá um como configurar via linha de comando. A gente tem um curso da MikroTik, mas eu não queria fazer o curso, porque professor não gosta de fazer curso, né? Eu fui lá, peguei as linhas de comando e configurei e acabou, cara. Eu sabia o que eu precisava fazer, né? Eu precisava configurar ele com RIP versão 2 para ele conversar com a minha rede. Eu sabia o que ele precisava saber, beleza? Ó, o João Paulo, estou fazendo a trilha e estou aprendendo muito mais como as coisas acontecem. O legal é isso, além do CCNA ser abrangente, o nosso curso, o nosso preparatório, a minha aula, o meu curso, quem fez o CCNA aí fui eu, é visando te preparar para o mercado de trabalho, tá? Para que você não fique só um decorador, um cara que vai lá e decora a questão e passa em prova, que você também consiga aplicar no mercado de trabalho. Ó, o Alexandre. Cara, é bem parecido com Juniper, HAL e MikroTik. Esses dias vi configurações nesses daí e só mudou alguns poucos comandos. As configurações, se você sabe a tecnologia, cara, aprender configuração é tranquilo. Como eu falei, até 2020 os caras separaram isso aqui em verticais. Eles criaram CCNA Cloud, Collaboration, CyberOps, Data Center, Industrial, Security, Service Provider, Wireless, Voice, que é o Collaboration, né? Um monte de CCNA, cara. Isso aí virou uma zona. Em 2020 veio a grande alteração nas certificações da Cisco. Morrem todos os CCNAs e fica apenas o CCNA 200-301. Esse CCNA, ele é uma mistura do CCNA Routing and Switching, tem um pouco do CCNA Wireless, tá? Tem um pouco do CCNA Wireless, tem um pouco do CCNA Security, e ele também vai te dar noções aí de cloud, automação, programabilidade, topologias de rede, desenho de rede e tudo mais, tá? Então houve essa mudança, a Cisco ficou só com 3 certificações nível Associate. O CCNA 200-301, DevNet Associate, esse cara aqui é para automação e programabilidade, tá? Automação e programabilidade, com um foco lazarento em dispositivos Cisco, tá? Esse aqui é bem focado. E o CyberOps Associate, tá? Que tem um foco maior em segurança, beleza? Então acabou ficando com essas 3 certificações CCNAs, tá? Então o CCNA 200-301, ele é um cara que vai servir como base para você ir para quase todas as carreiras. Quase todas. Menos para a carreira de DevNet, né? Para a carreira de automação, programabilidade, que aí é interessante o DevNet Associate, aí tem uma carreira específica para DevNet, tá? Mas, por exemplo, você quer ser um CCNP Enterprise e um CCIE Enterprise, e começar pelo CCNA é uma boa. Você quer trabalhar com Service Provider, você quer trabalhar com segurança, com todos eles o CCNA é uma boa para você começar, tá? Porque ele vai trazer conceitos que você usa em data center, segurança, você usa em tudo quanto é canto, tá? Vai trazer conceitos para todo mundo. Eu sempre achei que o CCNA nunca deveria ter aberto para tantas verticais. Eu sempre achei que o CCNA tinha que ser o CCNA Routing and Switching mesmo, que foi mais ou menos o que eles fizeram agora, tá? Então, o CCNA, ele é indicado para profissionais que estão no mercado ou em início de carreira. A prova do CCNA não é mais para um cara começar zerado, tá? Ela tirou algumas coisas, como modelo OSI, algumas coisas básicas, aquela base de acessar o Cisco iOS, acessar a CLI, ela tirou tudo. Então não é para um cara zeradão, é para um cara que já tem um pouquinho de experiência. O nosso curso é diferente, tá? O nosso curso já aceita um cara zeradão. Por quê? Porque eu coloco lá os pré-requisitos e te falo o que você tem que fazer para você começar, beleza?
Então, se você chegar assim e falar, professor, pô, então para ser CCNA eu vou ter que fazer alguma coisa antes. Não. Você tem que o que a gente tem na trilha, se você não souber aqueles conceitos, você vai fazer aquilo e vai conseguir atuar. Beleza? Tipos de vagas. Cara, vaga no Brasil segue, a gente tem várias vagas aí, né? As empresas criam vagas e elas ficam registradas nesse treco aí no tal do CBO. Cada vaga vai ter a sua classificação brasileira de ocupação, precisa disso para colocar na carteira de trabalho do cara, né? Então, normalmente, a gente tem os analistas. Opa, espera aí. Então, a gente tem aqui, ó, os analistas. Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa aqui de analista em tecnologia. Tem os caras da operação, né? Tá aqui analista de contabilidade, analista de controle, tem um monte de coisa. Deve ter um analista de telecomunicações, analista de... Vamos fazer uma procura aqui mais específica. Analista de TI. Tá aqui, ó. Analista de aplicativo, já tem mais a ver com TI. Então a gente tem esses cargos, né? Que são os analistas, os administradores, a operação de rede, né? Normalmente são esses cargos aqui, tá? Você vai ser um administrador de rede, um analista de helpdesk, um analista de suporte, é muito comum esse termo, né? Analista de rede, analista de campo. Aí tem os técnicos que a galera costuma chamar, né? Técnico de rede, técnico de campo, e assim vai. Essas são normalmente as vagas que vão contratar CCNA. Lembra que eu falei? CCNA é uma certificação, não é uma vaga. Você não vai achar um emprego chamado CCNA. Você não vai achar um emprego assim, né? Você vai ter os analistas de suporte, analista de operação, analista de helpdesk, analista de redes nível 1, nível 2, nível 3. E normalmente essa história de nível no Brasil também não existe, né? O que a gente costuma chamar às vezes tem empresa até que tem, né? Analista 1, analista 2, analista 3, analista 4, né? Mas normalmente a gente ouve falar de júnior, pleno e sênior, né? Normalmente a gente ouve falar disso, de júnior, pleno e sênior. Então, normalmente, um CCNA, ele é nível 1 ou ele está no júnior, tá? São cargos aí iniciantes, beleza? Como eu falei, tem essa descrição aqui também do nível 1, nível 2, nível 3, né? Normalmente, nível 1 é um cara que atende em campo, atende por telefone, mas é mais básico, né? Nível 2 é o cara que resolve o problema que o nível 1 não conseguiu resolver e tem mais acesso ao sistema. Nível 3 é o cara que resolve o problema que o nível 2 não conseguiu resolver e normalmente trabalha também com design, trabalha com coisas mais complexas, né? Então é como se fosse o nível 1 é o CCNA, nível 2 o CCNP, nível 3 o CCIE, tá? Apesar que isso não é rígido, eu já tive engenheiro nível 2, analista nível 2, que era CCNA. Mas o cara tinha uma baita experiência, não tirou o CCNP de vagabundice, não tirou o CCNP de vagabundice, tá? O cara tinha uma baita experiência, conhecia muito, e ele foi para nível 2, ele fazia suporte à galera do nível 2. Quem que falou que trabalha aqui com nível 1 mesmo? Quem foi que falou que trabalhava com nível 1 aqui? Caramba. Passou batido aqui. Se você lembrar, a pessoa que trabalha com nível 1, se tiver aqui... tá aqui, o Luciano Aguiar. Ele é nível 1 da Microsoft. É isso aí, cara. Professor, o Luciano Aguiar, que falou que é nível 1 da Microsoft, está falando, professor, mesmo quem é administrador de sistema tem que entender de redes. Claro, com certeza. Tem muita gente, cara, que acaba vindo aprender com a gente, tá? Porque, no final, a guerra entre a rede e o sistema, você tem que aprender a resolver essa guerra, né? E só conhecendo a rede que você sabe, ó. O Reinan trabalha com suporte no ISP, no provedor de serviço, né?
O Paulo Salles tem o nível Severino, que as empresas no Brasil adoram. Cara, esse é o famoso menino da TI. O nível Severino é o famoso menino da TI. É aquele cara que é o cidadão que arruma o roteador, arruma o switch, faz um cabo, arruma a cafeteira e faz algumas coisinhas a mais que o chefe pedir, né? É aquele cara que o cidadão quer até que saiba que ele arrume ar-condicionado. Galera, eu não estou falando isso aqui como uma crítica aos níveis de trabalho, nem nada, né? A nossa carreira é uma escada. Não dá para você querer começar aqui. A gente normalmente começa num cargo mais básico, né? Num cargo menos exigente em termos do teu conhecimento e tudo mais, né? E aí, aos poucos, você vai crescendo nessa carreira, subindo os degraus da escada. Tinha uma promoção que eu fazia, que eu falava, né? Que para você chegar lá, para você chegar no filé mignon, você tem que roer o osso. Então, galera, a gente tem que ter isso na cabeça, né? Quem está começando aí, cara, para chegar no filé mignon, tem que roer o osso, tá? A gente vai passar por isso, beleza? Luciano Aguiar, no Linux é nível 1, 2 e 3. Ah, legal. Alexandre, já arrumei desde banheiro e ar-condicionado. Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium, para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em Registre-se Grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô, como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana ou o arquivo da semana em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá. Se você ainda não é nosso assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá.